Olha, lá vem ele de novo. O advogado Rodrigo Tacla Duran afirmou em depoimento que prestava serviços, ele prestava serviços para a Odebrecht, se tornou uma espécie de delator da Lava Jato. Ele afirmou em depoimento que advogados próximos a procuradores de Curitiba, que integravam a extinta força-tarefa da Lava Jato, cobravam uma taxa de proteção de eventuais alvos da operação para que eles não fossem denunciados. Esta não é a primeira vez que Duran acusa erros na conduta dos ex-procuradores da Lava Jato. Em março deste ano, ele disse que foi alvo de perseguição por não aceitar um tipo de extorsão durante o processo em que é réu. Para discutir se as acusações são um golpe na credibilidade da operação, vamos receber agora os deputados federais José Medeiros, do PL, e Kiko Seleguin, do PT. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Tudo bem, bom dia. Eu vou começar com o deputado José Medeiros para saber qual a avaliação do senhor sobre estas revelações do Tacla Duran. Mais uma vez, ele acusa ex-procuradores da Lava Jato de terem extorquido, manipulado provas para chegar ou para criminalizar alvos específicos desta investigação. Tacla Duran, que representava a Odebrecht. Na sua avaliação, quem investiga os investigadores? Bom, quem investiga os investigadores é o Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, do Ministério Público, né? Tem um órgão especial e no caso do Procurador-Geral da República, o Senado Federal pode fazer esse papel, né? Agora, interessante, eu ainda estava no Senado quando esse rapaz, ele começou com essas denúncias. O Senado chegou a se debruçar sobre essas coisas todas, depois ele acabou falando ao parlamento. Agora, o que na época a gente não conseguiu entender é porque ele muda as versões, sabe? Ele acaba mudando as versões e foi o que não levou muitos senadores a levar a sério esse tipo de denúncia dele, porque a gente não tinha onde se apegar. O Senado tentou ver, tem algum documento para apresentar, tem alguma prova, e ele sempre numa mudança de narrativa. E é um rapaz que tem uma credibilidade duvidosa. Mentiu a Interpol de que não tinha mandado de prisão, falsificou e-mails de Singapura para poder ter acesso às contas. Então, é extremamente polêmico e o que, na época, o parlamento também pensava o seguinte: a Lava Jato, uma operação de grande vulto nacional, de grande porte, ela investigou e até prendeu pessoas de poderio aquisitivo infinitamente superior ao desse rapaz. E a pergunta que ficava assim: por que se eles estavam querendo alguma vantagem, por que queriam fazer isso com alguém que, em tese, não tem o mesmo poder econômico e tal? Se o objetivo era fazer negociação. Então, o que se convencionou e que ficou ali tácito é que entre os procuradores, se aquela operação que até então e até agora não se apresentou nada de concreto e até que se prove em contrário, pessoas de conduta ilibada, e um fugitivo que estava ali tentando fazer com que sua delação fosse aceita, a gente ficou com a Lava Jato. E aí, finalizando esse raciocínio, o que se dava para dizer é o seguinte: olha, ele está ao tempo inteiro insistindo em fazer a delação, mas quando o Ministério Público, inclusive o Procurador-Geral Aras, que era até contra a Lava Jato, tentou falar, me traga alguma coisa concreta, ele não apresentou. Mas ele fala e toda hora traz, e isso abaila. Deputado Kiko Seleguin, a gente tem aí as declarações de uma pessoa que é investigada, foi acusada pela Operação Lava Jato e diz que os procuradores, então responsáveis pela operação, tinham uma espécie de fábrica de delações premiadas e até cobrariam taxa de proteção para que alguns alvos específicos contassem mais ou menos, para não virarem aí aqueles que seriam denunciados. Na sua avaliação, quem investiga os investigadores?
Bom, Basília, primeiro não se trata da gente ficar se debruçando aqui sobre a condição de quem está denunciando, se responde processo ou não, até porque o que ele está trazendo à luz dos fatos aqui é o fato dele ele teria sido extorquido, né, por um sócio da Rosângela Moro, que hoje ocupa um cargo no gabinete do senador Sérgio Moro, né? Então, quem está sendo vítima de extorsão, naturalmente, deve ter cometido algum ilícito no passado. Mas não se trata disso, se trata de uma acusação de investigadores da Operação Lava Jato, que já mostrou, em fatos concretos, a promiscuidade do processo, do rito do processo legal, no processo de julgamento dos atores envolvidos naquela operação, né? A gente pode citar aqui dezenas de casos, sentenças que foram anuladas, que foram proferidas pelo pelo juiz à época Sérgio Moro, que foram anuladas pelos órgãos de justiça, né? De conluio entre Ministério Público, troca de mensagens entre Deltan. Eu estava relendo aqui um fato de que o Deltan chegou a mandar para o Sérgio Moro um orçamento de uma produtora que estava produzindo vídeos defendendo a Operação Lava Jato, ou seja, que tinha promiscuidade, né, que tinha um foco, a operação político. Isso está claro para todos nós. E o tanto o juiz quanto o procurador viraram agentes políticos. Então, aqui no parlamento fazendo isso. O que o deputado esqueceu de dizer é o seguinte: numa das comissões, um dos requerimentos de fiscalização e controle, o deputado Jorge Sola apresentou um requerimento para convocar o Tacla Duran ao Congresso Nacional para que ele prestasse esses esclarecimentos e tivesse a oportunidade de mostrar as provas, porque ele está na Espanha, né? Ele não está aqui no país. No entanto, o Deltan, que era membro da comissão, junto com deputados bolsonaristas, impediram a aprovação desse requerimento. Ora, se não tem nada a temer, qual é o problema de um depoimento, segundo o próprio deputado aí, de quem não tem moral, né, expor o que ele tem de provas ou o que ele tem de informação para o conjunto de uma comissão no parlamento que é tão importante? Se não deve, não teme. No entanto, graças a outro deputado, nosso deputado Rogério Corrêa, foi aprovado por unanimidade um novo requerimento para convocar o Tacla Duran aqui no parlamento brasileiro, para que ele tenha a oportunidade de mostrar as provas com relação ao teoricamente, aí, a extorsão que ele recebeu. O fato é que a vinda do Tacla Duran para o parlamento tem causado um frio na espinha, aí, tanto do Deltan Dallagnol quanto do Sérgio Moro. O Tacla Duran, inclusive, foi perseguido pelo Sérgio Moro, né? Um juiz, o Apio, ele reviu uma decisão do Sérgio Moro, né, porque ele se sobrepôs à jurisprudência dele ao condenar o Tacla Duran ou a levar a investigação para cima dele, né? Portanto, a vinda dele aqui no Congresso Nacional é importante porque ele pode oferecer, obviamente, fatos que possam demonstrar ainda mais a promiscuidade da operação da Lava Jato e o objetivo político que ela teve nesse processo e, infelizmente, deturbou todo o processo legal. E hoje muita gente tem dúvidas com relação à justiça, fruto desse tipo de operação, de servidores públicos investindo no poder por concurso, usando o cargo público com interesses claramente políticos eleitoral. Tacla Duran não foi preso, apesar do pedido do mandado de prisão que existia contra ele, porque ele está fora do Brasil. Por isso que algumas pessoas o consideram até como um foragido, que ele não voltou ao país com risco de prisão. E agora a decisão de prendê-lo não está valendo mais, né, por decisão do novo juiz que está à frente da Lava Jato. Nós aqui da CNN Brasil procuramos o ex-procurador da operação, o Carlos Fernando, que era um tipo de braço direito, né, um dos principais procuradores da operação, junto a Deltan Dallagnol, e ele disse que é tudo mentira. Ele afirmou: há 5 anos, Tacla Duran vem contando mentiras, mudando versões, nomes de personagens e tudo mais. Eu gostaria que os senhores falassem sobre o valor da credibilidade de quem denuncia,
denuncia, o Tacla Duran, que é acusado de lavar dinheiro, de propinas, tanto aqui no Brasil como fora do país, empresas que teriam um acordo com a Odebrecht em troca de contratos da Petrobras. Então, qual o nível de credibilidade da palavra de uma pessoa como esta ao denunciar? E também qual o nível de credibilidade que a Lava Jato tem hoje? Há quase 10 anos o Brasil fala de Lava Jato. Quais as lições que ficaram depois de tantas condenações e anulações que também aconteceram ao longo deste período, né? Para a gente amarrar aqui o fim do nosso Dois Lados de hoje, eu vou passar as considerações primeiro para José Medeiros e depois para Kiko Seleguin, levando em consideração o valor da palavra credibilidade de quem denuncia e quem está sendo denunciado. Então, não seria uma inversão de papéis? Quem estava sendo investigado agora diz que está delatando contra os investigadores. Eu vou perguntar para o senhor José Medeiros, qual o nível de credibilidade de Tacla Duran, qual o nível de credibilidade que hoje a Operação Lava Jato possui? A Operação Lava Jato, similar à Operação Mãos Limpas, e o roteiro que aconteceu na Itália acabou acontecendo aqui, com a diferença que aqui só tentaram matar o juiz, lá mataram. Mas o roteiro foi o mesmo e tentaram descredibilizar totalmente as investigações. E isso acontece todas as vezes que existem poderosos no polo passivo de uma investigação. Eu trabalhei 2 décadas na polícia, isso era muito comum com criminosos experientes em tentar bagunçar o processo, ou acusar a polícia, ou o delegado, ou o juiz, para se livrar e, com isso, se beneficiar. O que nós notamos é que a Lava Jato, ela teve de concreto várias sentenças que acabaram ocasionando a devolução de bilhões. E não é pouca coisa, não. Mais de 15 bilhões de reais que essas pessoas devolveram ao país. Portanto, os crimes aconteceram. Agora, óbvio, pela habilidade de alguns advogados, teve réu que teve, num só processo, 400 recursos levados às cortes superiores. A maioria dessas decisões começaram a ser reformadas agora, porque vamos convencionar aqui, lá não tem muito bem um juiz, tem um militante, ele mesmo colocava o apelido. Enfim, ali é totalmente político agora o julgamento e existe um ódio de madrasta contra a Lava Jato. Mas o que nós notamos é que a credibilidade desse moço já foi colocada à prova quando ele poderia muito bem ter trazido as provas ao Ministério Público, e se ele não queria levar aos procuradores da Lava Jato à época, poderia ter trazido ao Aras, que era contra a Lava Jato, por exemplo, até tinha posições contrárias à Lava Jato. Mas se ele tivesse apresentado provas tanto ao Senado quanto à Câmara, ou mesmo à Procuradoria-Geral da República, eu não tenho dúvida que teriam sido aceitas. O problema é que ele fala, e de concreto não há nada. Vai haver um circo aí na Câmara, lógico, para a luta política, mas de concreto eu não vejo que ele possa trazer risco ou desgaste à Lava Jato, porque ele não apresentou. Até agora, durante 5 anos, não sei o que ele poderia apresentar agora. Deputado Kiko Seleguin, a mesma pergunta. Há quase 10 anos o Brasil fala de Lava Jato e tem sido impactado pelos efeitos dessa operação, né? Do antes e do agora também. Eu gostaria de saber, na sua avaliação, qual o nível de credibilidade de quem denuncia a operação, o Tacla Duran, e o nível de credibilidade que ainda existe da Operação Lava Jato, que já viveu seus tempos áureos, né, de perseguição, dizem alguns, mas de punição àqueles políticos que incorreram em práticas criminosas, corruptas. Qual o nível de credibilidade a operação tem hoje? E se o senhor puder responder rapidamente, como que vocês vão trazer o Tacla Duran para prestar esclarecimentos no Congresso? Bom, Basília, primeiro que ninguém pode, ou pelo menos não deveria ser condenado ou julgado baseado só na credibilidade do acusador. O acusador, fazendo delação ou não, ele precisa ter provas. O presidente Lula foi condenado por um juiz corrupto sem provas, só por delação de alguns atores corruptos, né? O fato objetivo é que a credibilidade da Operação Lava Jato ficou evidente, o conluio entre o Ministério Público e o juiz. Isso por si só
não só você teria que anular todo o procedimento, como processar quem usou do Estado brasileiro no intuito de condenar Zé, Mané ou João com objetivo político. Eu me lembro perfeitamente do juiz Sérgio Moro dividindo palanque político com Aécio Neves, que era um dos investigados na Operação Lava Jato. Como é que isso tudo pode ter credibilidade? O deputado fala do atual juiz da Lava Jato. Eu não vi nenhuma entrevista ou parecida com o espetáculo que dava o Sérgio Moro. E até onde me consta, o juiz hoje investido naquele cargo não vai ser ministro do presidente Lula, muito menos candidato à presidência da República. Então, a Operação Lava Jato tem essa credibilidade, ou seja, que usou o Estado brasileiro nessa direção. Eu não estou aqui para defender o currículo do Tacla Duran, mas o fato objetivo é que não tinha clima, ambiente jurídico no país para que ele viesse aqui e depusesse sem que tivesse algum grau de perseguição e de conluio entre quem deveria tomar o depoimento e depois julgar. Agora você tem no país um clima jurídico estabelecido, eu creio que ele deve vir ao Brasil, atender a convocação da comissão e prestar os esclarecimentos. Se ele vai conseguir comprovar as denúncias que ele está fazendo, são outros 500. Eu espero que tanto o Parlamento brasileiro como a Justiça depure bem o que ele está acusando e, se ele tiver provas, que a gente consiga processar, obviamente, aí quem usou do Estado brasileiro ou diretamente ou indiretamente a partir de um sócio da esposa, de um assessor lotado no gabinete, para poder fazer dinheiro com o poder investido pelo Estado brasileiro. Então é isso, olha, conversamos hoje com os deputados federais José Medeiros, do PL, e Kiko Seleguin, do PT, e a gente volta para um novo Dois Lados em breve. Obrigada aos senhores. Obrigado, Basília. Obrigado, deputado. Um grande abraço. Até a próxima. Até mais.